Quem acompanha os noticiários vê com frequência o tema das facções criminosas e como essas organizações têm ganhado força e influência sobre o tráfico de entorpecentes e outros crimes. Mas como elas surgiram e por que têm tanto poder sobre as atividades ilícitas? O crime organizado no Brasil começou com movimentos como o cangaço e o jogo do bicho. Esses grupos já apresentavam características de controle territorial e organização hierarquizada. No entanto, foi nas prisões que surgiram as facções modernas, mais organizadas e estruturadas. A falta de controle sobre o sistema penitenciário foi crucial para o desenvolvimento desses grupos. Com uma evolução significativa nas últimas décadas, o Comando Vermelho e o PCC ascenderam rapidamente, expandindo suas operações para fora do sistema penitenciário, com estruturas hierárquicas sofisticadas e ramificações além das fronteiras nacionais. O Comando Vermelho nasceu no final dos anos 1970, durante o regime militar, quando presos políticos foram colocados com presos comuns nas cadeias do Rio de Janeiro. Com isso, criminosos violentos aprenderam a se organizar estrategicamente, utilizando o tráfico de drogas como principal fonte de renda, mas também atuando em outras atividades ilícitas, como extorsão, sequestro e roubo de cargas. A violência é uma marca nas operações da facção, que disputa o controle territorial do Rio com outras facções rivais e trava uma guerra contra o PCC pelo controle do tráfico em todo o Brasil. O PCC, por sua vez, surgiu em 1993 na Casa de Custódia de Taubaté, no interior de São Paulo, com o objetivo inicial de proteger os presos contra abusos dos carcereiros. Logo expandiu suas operações para fora das cadeias, tornando-se a maior facção do Brasil e uma das mais poderosas da América Latina. O grupo adotou uma estrutura rígida e bem organizada, com divisões de tarefas e uma hierarquia claramente definida. Isso permitiu que o PCC coordenasse suas atividades, como o tráfico de drogas, tanto dentro quanto fora das prisões. Além disso, o PCC expandiu sua influência através de alianças com outras facções e organizações internacionais. O grupo utiliza estratégias de violência para garantir seu controle territorial, mas também adota táticas de proteção para conquistar a lealdade das comunidades locais. Essa combinação de violência e proteção fortaleceu sua posição em várias regiões do Brasil. A expansão dessas facções está diretamente ligada à precariedade do sistema penitenciário, à ausência do Estado em regiões com alta vulnerabilidade social e falta de serviços públicos, e à corrupção de agentes públicos. A infiltração do crime organizado em instituições públicas dificulta ainda mais o combate a essas organizações. A superlotação prisional é um dos maiores problemas enfrentados pelo sistema penitenciário brasileiro. Por esse motivo, as facções encontram um ambiente fértil para recrutar novos membros e estabelecer redes de poder. A superlotação resulta em condições desumanas, onde os presos são obrigados a se unir a facções para sobreviver e obter proteção. Com isso, as lideranças das facções aumentam sua influência e conseguem controlar vastos grupos dentro das unidades prisionais. Além disso, a falta de infraestrutura nas prisões impossibilita qualquer tipo de segregação adequada entre presos de alta periculosidade e aqueles que cometeram crimes menos graves. Dessa maneira, criminosos de menor periculosidade acabam sendo aliciados pelas facções. Muitos desses presos ingressam no mundo do crime organizado em busca de proteção ou melhores condições dentro da prisão, aumentando o número de membros das facções. A superlotação também dificulta o controle do Estado sobre o que acontece dentro das celas. Por isso, os líderes têm liberdade para organizar e planejar suas ações, já que o Estado não consegue garantir a segurança e o controle dentro das unidades. Consequentemente, as facções utilizam as prisões como um espaço para coordenar suas operações externas, especialmente roubos, tráfico de drogas e armas. As facções criminosas brasileiras, especialmente o PCC e o Comando Vermelho, estabeleceram uma vasta rede de cooperação com cartéis de drogas na América Latina. Facções e cartéis são tipos de organizações criminosas, mas com características diferentes. Facções são grupos que normalmente operam de dentro para fora das prisões e atuam nas mais variadas atividades criminosas, como tráfico de drogas, extorsão, roubos e controle de territórios. Cartéis, por outro lado, são geralmente associados ao tráfico internacional de drogas. Eles têm uma estrutura hierárquica rígida e são conhecidos por operar em múltiplos países, controlando desde o cultivo até a produção e distribuição de entorpecentes. Essas alianças foram cruciais para que as facções assumissem o controle de rotas estratégicas de tráfico de cocaína, ligando o Brasil aos principais produtores da droga, como a Bolívia e a Colômbia. Com essas parcerias, as organizações passaram a atuar não apenas como distribuidores, mas também como fornecedores, o que elevou sua posição no mercado global de drogas. Além do mais, o controle das rotas de tráfico de drogas permitiu que as facções se expandissem para outros mercados. O Brasil, antes visto apenas como um corredor de passagem para o tráfico internacional, tornou-se um importante centro de consumo de drogas, o que ampliou o poder das facções. Com o tempo, o PCC e o Comando Vermelho passaram a dominar o comércio de drogas em várias regiões do país, estabelecendo controle territorial sobre as áreas de distribuição. Outro aspecto relevante é o uso das fronteiras do Brasil como ponto estratégico para o tráfico. Por causa das extensas fronteiras com países produtores de cocaína e maconha como a Colômbia, o Paraguai e a Bolívia, o fluxo de drogas se torna mais fácil com rotas terrestres e fluviais. Isso garante o transporte seguro da droga até os centros urbanos brasileiros e para o exterior, onde as drogas são enviadas para países da Europa e África.
Além do narcotráfico, o tráfico de armas é outra atividade fundamental para as facções criminosas brasileiras. As conexões internacionais permitem que o PCC e o Comando Vermelho tenham acesso a armamentos pesados, que são utilizados em conflitos internos e para garantir o controle territorial em áreas urbanas. O tráfico de armas é diretamente ligado ao narcotráfico, já que muitas das armas que entram no Brasil são trocadas por drogas em países vizinhos, como o Paraguai. Nesse contexto, as facções brasileiras utilizam sua rede de contatos internacionais para garantir um fluxo constante de armas, o que lhes permite disputar territórios entre si e enfrentar a repressão estatal com maior eficiência. O uso de armamentos avançados por parte das facções tem contribuído para o aumento da violência urbana no Brasil, especialmente nas grandes cidades. Em outras palavras, a importação de armas fortalece o poder bélico das facções, dificultando ainda mais a ação das forças de segurança. A violência resultante do tráfico de armas e drogas não se limita ao Brasil. As facções brasileiras, especialmente o PCC, têm ampliado sua presença em outros países da América do Sul, onde participam de disputas territoriais com cartéis paraguaios. Assim, o crime organizado brasileiro se internacionaliza, gerando um impacto direto na segurança regional e aumentando os desafios para as autoridades. O combate ao crime organizado não é exclusivo do Brasil. Diversos países enfrentam desafios semelhantes ao lidar com facções criminosas. Por essa razão, é importante analisar como outras nações desenvolvem políticas de repressão e prevenção ao crime organizado. Em países como Itália e México, os governos adotaram estratégias distintas, combinando repressão, inteligência e reforma institucional, visando enfraquecer as organizações criminosas. Além disso, cada país implementa ações adequadas ao seu contexto. A experiência italiana no combate à máfia pode ser usada como exemplo para o Brasil, principalmente no que se refere ao desmantelamento de redes de corrupção e à proteção de testemunhas. Por outro lado, o México enfrenta a violência exacerbada dos cartéis de drogas, o que leva a uma guerra contra o narcotráfico que já dura décadas. A Colômbia é outro país que enfrentou uma batalha prolongada contra cartéis de drogas, especialmente o cartel de Medellín e o cartel de Cali. Dessa maneira, o governo colombiano adotou uma estratégia que combinava a repressão militar com negociações com os próprios cartéis. A Colômbia investiu ainda em medidas de cooperação internacional, especialmente com os Estados Unidos, que envolvia apoio militar e financeiro para combater o narcotráfico. Essa aliança foi essencial para reduzir o poder dos cartéis, embora tenha gerado críticas quanto à militarização do conflito e seus impactos sobre a população civil. As facções, especialmente o Comando Vermelho e o PCC, têm uma presença marcante em diversas comunidades brasileiras, onde exercem controle territorial e se aproveitam da ausência do Estado em áreas periféricas para estabelecer uma espécie de poder paralelo. Assim sendo, os moradores passam a depender das regras impostas pelas facções, que controlam desde o comércio local até o transporte. Em muitos casos, as facções assumem a função de provedores de serviços públicos, como segurança e resolução de conflitos, criando uma relação de dependência com a população. Dessa forma, os moradores acabam aceitando a presença das facções em troca de uma proteção que o Estado não oferece. Essa adesão é um dos principais mecanismos pelos quais as facções mantêm sua influência nas comunidades. O combate ao crime organizado no Brasil requer ações de várias políticas públicas que combinem repressão, prevenção e reformas institucionais. Considerando o crescimento das facções criminosas e sua infiltração em diversas áreas da sociedade, é essencial que o sistema prisional, a corrupção e as desigualdades sociais sejam tratados como partes de um mesmo problema. Atualmente, existem mais de 50 facções criminosas no Brasil, espalhadas por todos os estados brasileiros.